tudo isso, né, que a gente falou, e ferramenta e tudo mais, a gente tem muito essa questão de que o planejamento vencedor é aquele que funciona, né, aquele que acontece. E aí a gente tem algumas coisas que acontecem no dia a dia que podem travar esse processo, né? Trava ali o que foi planejado, a gente não consegue executar. E é muito frustrante quando isso acontece, né? A gente sabe que é mais comum do que a gente imagina, né? Ou é por questão de aprovação, ou por questão realmente de demanda ali da equipe, de excesso de coisas que não foram planejadas, enfim. A gente acaba tendo esses problemas que dificultam a gente executar o que foi planejado, o que foi aprovado. E então a gente mapeou aqui algumas questões, né? Então, não está aprovando os projetos, não são aprovados, tem demora para retornar, né? O que está acontecendo ali que a gente não consegue sair do chão. Então, a gente tem esse problema, é bem comum. Excesso de demandas não planejadas também. Então, várias equipes pedindo demandas para aquela área, ou clientes pedindo demandas para aquela área, e as coisas planejadas não conseguem entrar no fluxo, né, pelo volume de demanda. A gente tem também uma questão de demanda desalinhada com o objetivo da empresa. Então, assim, tem uma ação que é para ser feita, mas ela não tem nada a ver com o que foi mapeado, né? Ela não tem a ver com o que a empresa quer demonstrar naquele momento. Então, a gente sabe que essas demandas chegam, né? E é importante saber lidar com isso. E a gente tem também essa questão do orçamento, né? Porque nem sempre o orçamento das ações ele está pronto, ele está estabelecido, ou tem um pré-orçamento aprovado. Então, assim, diante dessas travas, a gente sempre tem uma luz no fim do túnel para contornar, né, cada problema. Então, assim, beleza, tô com problema de aprovação, a gestão não está aprovando as coisas, o que que nós vamos fazer? Né? Vamos tentar aprovar matemática para ser trabalhada no ano com as ações. Então, beleza, o foco é esse aqui, o objetivo é esse aqui. Vamos, então, trabalhar digamos assim, o escopo geral, né? E depois o desdobramento meio que já tá pré-aprovado, né? Porque se ele estiver dentro daquela temática, fechou, a gente consegue dar andamento nas coisas. Outra coisa que também é importante, ter um processo para as solicitações chegarem na área, né? Então, identificar uma coisa que é urgente, uma coisa que é importante, né? A gente tem sempre uma brincadeirinha que é se é urgente, não era importante. E se era urgente e importante, alguém foi negligente. Então, chega a ser um trava-língua. Então, Verdade. realmente, se era importante, não foi colocado no planejamento, se era importante, não teve um prazo para aquilo ser pensado, é, realmente aconteceu alguma coisa muito grave, né? Por aquela ação ser importante. Mas se a ação é urgente, se ela não foi planejada, talvez é preciso avaliar se ela é tão importante assim, né? Se o prazo dela realmente precisa ser aquele. Tá Ou se a gente condizente, né? está Com acontecendo. a que a urgência é uma questão muito, pode ser até muito pessoal, né? Porque algumas vezes tem aquela questão de priorização, né? Tipo, a área precisa priorizar. Então, como definir o que é prioridade dentro desse todo, né? O que é mais importante, né? Que é o que tu comentou ali. E aqui também sobre esse ponto, eu acho que é legal reforçar sobre a questão de ter um canal único, né? Porque muitas vezes acontece, sim, por exemplo, dentro de uma área, de várias pessoas receberem, por exemplo, assim, tem vários analistas, né? Aí as pessoas vão direto naquela pessoa, né? Eu tenho uma arte para fazer, eu vou direto no designer para ele fazer. Não que a pessoa não vá conseguir dizer, né, siga o processo, mas eu acho que, assim, reforçar o quanto tem um fluxo, de aquele fluxo daqui a pouco não é interessante que chegue direto nessa pessoa, né, nesse profissional, porque isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar um trabalho desnecessário de dizer, volte para esse caminho, né, ou assim, o que que eu faço com isso, né? Então, tem um pensar ali que não precisaria existir, né? Então, é bem importante já ter isso bem estruturado e alinhado para que quando aconteça, né, de alguém quebrar o fluxo, a pessoa dizer, não, o fluxo é esse, sabe? Então, tipo, não tem um esforço desnecessário nesse processo.
E aí a entrada da demanda, ela pode ser feita de várias formas, né? Ela pode ser um e-mail solicitado por um e-mail X, né? Ou por gestor, enfim. Ela pode ser a pessoa poder colocar direto a task lá no backlog, né? Dizer, ó, preciso disso, preciso daquele outro. E aí o gestor daquela área que vai incluir a pessoa e vai incluir o prazo, né? A pessoa coloca ali na descrição da task qual é o que que ela espera, quando que ela espera que aquilo esteja pronto. Porque aí na próxima semana, dependendo, ela já pode entrar no fluxo, né? Ela já pode estar ali, se ela for identificada mesmo como urgente, como importante, ela já vai entrar para sprint sem atropelar as coisas que já estão andando, né? Porque essa que é a questão, né? No momento que a gente inclui uma ação, outra precisa sair, né? Ou vai realmente atrapalhar muito outras ações que estão em andamento, né? Que aguardaram, que estavam planejadas para acontecer. Então, essa definição também de como chega, ela é bem importante para contornar esse problema, né? Ou se vai ser um chamado, se vai ser um formulário, se vai ser um e-mail, enfim. Isso dá para deixar alinhado já com a empresa, com a equipe, e depois esse processo ali para aquela demanda aí para alguém e aquilo ser alinhado, é legal ficar com o gestor, né? O gestor da área que indica quem que vai poder fazer aquilo, ou na hora de fazer a sprint ali, né, com a equipe, fazer a pauta na segunda-feira, já ter alguém que diga, isso eu posso pegar, né, essa semana acho que fecha. Então, é legal ter sempre essa troca, assim, né, pra gente conseguir trabalhar bem. Uma coisa também muito importante é ter essa aprovação do orçamento base, né? Porque se a gente não tem ali um teto de gastos, um limite, um fluxo de quanto a gente vai investir em cada ação, se precisar aprovar todas as ações, vai lá e aprova, vai lá e aprova, vai lá e aprova, o tempo de aprovação ele vai tomar metade do ano, né? Porque tudo precisa parar e aprovar, parar e aprovar. Então a gente sempre indica que seja aprovado um orçamento master, né, que tenha ali um limite para o gestor conseguir entender e trabalhar como que aquelas ações vão se desenrolar, poder ter também um pouco mais de autonomia com relação a isso, porque o planejamento master já foi feito, né, já foi realizado, digamos assim, já foi batido com diretoria, né, e aí a gente consegue ter esse fluxo muito mais organizado, né? Ah, vou fazer um evento, gente, a gente tem que gastar até tanto no evento, não pode passar disso. Ah, vou fazer uma campanha. Nossa, para mídia eu tenho isso. Se eu precisar de qualquer, sei lá, precisar contratar um videomaker, precisar contratar pessoas externas para fazer isso, eu já sei qual é a minha verba. Eu já sei qual é o teto de gastos que eu tenho. Eu preciso contratar dentro daquela verba. Quanto mais eu conseguir negociar, melhor, porque aí sobra verba para fazer outras coisas, né, que possam ser interessantes para a marca. Mas eu já consigo entender ali os meus limites, né? Eu consigo ter uma base do que eu vou poder fazer. E isso também está condizente com o teu planejamento, né? Por exemplo, tem um orçamento baixo ali, né? Tem pouco orçamento no período. E aí tu tem diversos projetos para fazer. Como que tu vai fazer isso, né? Tipo, então isso também tem que estar muito alinhado para a realidade, porque daqui a pouco pode acontecer que chegue num período X e tu veja assim, eu precisava fazer tal projeto, mas não tem um investimento que... Isso não foi planejado no investimento, né? Então, isso também é uma questão bem importante, né? Isso. E, bom, então, só para a gente fazer um resumo, então, da conversa, a gente vai lá, vai mapear, né, o que está acontecendo, o que é o cenário atual da empresa, o que a empresa vai poder fazer, o que ela precisa fazer no próximo ano, que ações a gente vai abranger. Com isso, a gente vai entender também os objetivos da empresa, né? O que a gente tem, quais são as metas, quais são os desafios do próximo ano para eu conseguir cruzar com as coisas da minha área, né? Para a gente ter esse alinhamento de ir sempre para o mesmo objetivo. E também a gente entender que as ações que a gente faz, elas têm que ter uma medição, né? A gente precisa entender assim, bom, eu vou fazer uma campanha. Planeja a campanha, né? Ver o que a gente conseguiria de resultados com aquela verba, o que a gente consegue de resultados com aqueles formatos ali que a gente está trabalhando.
e depois compara. O que a gente planejou, a gente conseguiu executar? Foi mais ou foi menos? Se foi menos, se foi negativo, né? O que a gente pode fazer para que isso fique positivo nas próximas ações, né? O que a gente pode fazer para ter o resultado na próxima campanha? Porque a gente sempre comenta, né? As empresas de sucesso é tentativa e erro. Então, as empresas que são mais enxutas, elas precisam errar rápido e errar com pouco, para depois, quando a gente começar a acertar, a gente ter mais verba, né? A gente ter ali um outro patamar, para daí sim ter esses resultados direcionados. Ou realmente as empresas que são muito grandes, que têm um orçamento maior, elas acabam gastando muito dinheiro com erros, né? Investindo muito em erros, só que elas já estão num patamar que para outra empresa alcançar ela tem muito investimento a ser usado para aprender aqueles fluxos, né? Então, isso também é bacana pensar, assim, a gente não tem importância, né, digamos assim, acertar sempre. Óbvio, mas não tem importância errar, porque com erro a gente aprende, mapeia aquele processo, vê o que deu errado para nunca mais repetir aquele erro, né? A gente consegue aprender ali juntos, testando coisas novas. E a gente sempre fala que se não tá tendo pelo menos alguns errinhos ali, algumas ações, é porque não tá sendo inovador o suficiente, né? A gente não tá testando o suficiente para ter ali algumas margens de erro também. É importante a gente se colocar à prova, assim, né? Testar movimentos que daqui a pouco pode dar 10 erros, mas um acerto cobre 50 erros. Né? Então, Sim. é sempre bom buscar coisas novas para fazer testes. É isso, se a gente não tivesse errado, a gente, assim, a gente precisa arriscar, né, em alguns momentos, para poder saber realmente se aquilo deu certo ou não. Aí a questão é arriscar com pouco, né, que eu acho que, assim, entra muito no que a gente fala ali da performance também, né, de, tipo, otimizar orçamento, né, correr para, tipo assim, tentar aproveitar ao máximo aquele valor que tem, né, fazer um teste, não com todo o teu investimento, né, então fazer vários testes e ver qual caminho está dando mais resultado, para tu aí sim investir em um segundo momento com mais, né, mais grana ali naquele canal, né, naquele projeto, fazer um MVP, né, então daqui a pouco, vamos dizer assim, uma empresa que vai fazer um site, mas daqui a pouco fazer uma landing, né, um site complexo, não, faz uma landing, investe menos. Então tudo isso é os passos que vão te direcionar para o caminho que vai dar certo. Né? A gente não vai saber o caminho que der errado se a gente não testar, né? A gente vai ficar supondo sem saber realmente se aquilo dá certo ou não. Eu acho que esse é o ponto. Né? E entender também, assim, o que é dar certo, né? Porque se eu só tenho o número e eu não tenho, assim, qual que é a nossa meta, a nossa expectativa, né? O que funciona, e também muito com relação à realidade, acho importante a gente salientar. Então, assim, eu quero olhar, por exemplo, a taxa de cliques de uma campanha. Gente, pesquise a taxa de cliques média do segmento de vocês, né? Ah, ela tá acima da média, ela tá abaixo da média. O que é o indicador de sucesso, né? Então é sempre importante entender o que é o dar certo e também para não desmotivar a equipe que está trabalhando, a só cobrança, né? A gente precisa ter assim, isso aqui é a média do mercado. A gente está chegando na média, sendo maior que a média, as nossas ações, porque isso estimula também a pessoa a entender, a organizar o fluxo, a mapear se tem alguma coisa que pode ser ajustada, porque ela quer chegar, né, naquele resultado. Mas esse resultado ele precisa ser possível, né? Ele precisa ser ah, entregável, digamos assim, né? Bom, e aí Sim. tendo o que é esse sucesso, o que é o que deu certo, a gente consegue acompanhar o resultado das ações. Então, ter sempre ali, bom, esse aqui funcionou, esse não funcionou, esse aqui pro próximo ano ou pro próximo evento, o aprendizado é tal, a gente já vai fazer um fluxo diferente. Sempre ter esse consciente de, tipo, vamos aprender com isso, né? Vamos compartilhar as coisas em equipe, compartilhar com os gestores, com a empresa, para a gente aprender o que aconteceu com aquela determinada ação. E eu ia comentar aqui sobre tem uma questão
tem uma questão muito comportamental, né? Porque, assim, eu acho que é muito importante a equipe toda estar aberta a lidar com os erros, né? Eu acho que tecnologia normalmente está muito, assim, esse foco de melhoria, 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 porque ele enxerga que tem que melhorar e que tem algo que não tá bom. Então, eu acho, assim, isso também é bem importante para a área do marketing, né? Ainda mais para onde a gente atua, que é a questão de todo mundo estar consciente que pode ter um canal que não deu certo, para que isso nem fique também aquele clima pesado, né? Tipo assim, para que as pessoas se coloquem a arriscar, mas que tenha sempre essa consciência de arriscar com pouco, com consciência de que o orçamento tem que ser pouco para poder arriscar, né? Tipo, tem que otimizar o orçamento. Então, tipo, isso eu acho que é bem importante, porque se as pessoas não estão abertas, fica até um clima meio assim, tipo, deu errado, mas fica aquele silêncio, assim, né? Ninguém tá lidando com isso, vamos fingir que não aconteceu. Só que aí tu não lida com aquilo, tu não olha para aquilo, tu não pega o aprendizado, que nem a Jéssica falou, tu precisa parar e olhar, tá, o que a gente aprendeu com isso? Deu errado, mas a gente aprendeu algo, isso é suficiente, assim, claro que a gente queria que tivesse dado certo, mas aprender com isso já é uma conquista ali dentro do processo, né? Para E não dependendo errar novamente, né? Se tem uma frequência. Dependendo do volume de investimentos, isso precisa fazer parte, né? Testar canais novos, testar ações, precisa fazer parte do processo. Óbvio, a gente tem empresas que, dependendo do orçamento, a gente consegue ter muito mais abertura para testes, e empresas que não tanto. Então, também é legal entender o cenário que a gente está inserindo, né?